escrevia para pensar a condição humana e para desvendar o mistério da vida. Virgílio Ferreira não contava apenas histórias, fazia romance de ideias, como ele próprio dizia. Começou por ser um autor neorrealista, mas acabou influenciado pelo existencialismo. Há uma história de solidão profunda na sua vida, que o levam num inquieto monólogo interior a interrogar-se sobre o sentido das coisas, a estabelecer uma relação metafísica com Deus e com o universo. Virgílio Ferreira nasceu em Melo, aldeia do concelho de Gouveia, na Beira Alta, a meio da tarde do dia 28 de janeiro de 1916 e morreu em Lisboa a 1 de março de 1996. Era filho de António Augusto Ferreira, fogueteiro, e de Josefa Ferreira, doméstica, que, em 1927, emigraram para o Canadá, em busca de uma vida melhor, ficando Virgílio com os irmãos mais novos, César e Judite. Esta dolorosa separação é descrita em Nítido Nulo. A neve, que virá a ser um dos elementos fundamentais do seu imaginário romanesco, é o pano de fundo da infância e adolescência passadas na zona da Serra da Estrela. Aos 12 anos, após uma peregrinação a Lourdes, entra no seminário do Fundão, que frequentará durante 6 anos. Esta vivência será o tema central de Manhã Submersa. Em 1936, deixa o seminário e acaba o curso liceal no Liceu da Guarda. Entra para a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, continuando a dedicar-se à poesia, nunca publicada, salvo alguns versos lembrados em conta corrente e, em 1939, escreve o seu primeiro romance, O Caminho Fica Longe. Licenciou-se em Filologia Clássica em 1940. Concluiu o estágio no Liceu Dom João III, em Coimbra. Começa a lecionar em Faro. Publica o ensaio Teria Camões lido Platão? E, durante as férias, em Melo, escreve Onde Tudo Foi Morrendo. Em 1944, passa a lecionar no Liceu de Bragança, publica Onde Tudo Foi Morrendo e escreve Vagão J que, publicou em 1946, no mesmo ano em que se casou, com uma professora polaca refugiada em Portugal, com quem Virgílio ficará até à sua morte. Após uma passagem pelo Liceu de Évora, onde escreveu o mundialmente conhecido romance Manhã Submersa, corria o ano de 1953, fixa-se como docente em Lisboa, lecionando o resto da sua carreira no Liceu Camões. A 3 de setembro de 1979 foi feito grande oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada. Tem uma biblioteca com o seu nome em Gouveia, bem como uma escola em Carnide, a Escola Secundária de Virgílio Ferreira. Professor liceal, foi como escritor que mais se distinguiu. O seu nome continua atualmente associado à literatura através da atribuição do Prémio Virgílio Ferreira. Em 1992, foi galardoado com o Prémio Camões. A sua vasta obra, geralmente dividida em ficção, ensaio e diário, costuma ser agrupada em 2 períodos literários, o neorrealismo e o existencialismo. Considera-se que a mudança é a obra que marca a transição entre os 2 períodos. De início, a escrita de Virgílio Ferreira aparece associada ao neorrealismo. Depois de Mudança, 1949, título quase profético, os seus analistas integram-na no existencialismo. Não que o autor parecesse impressionado com estas arrumações, apesar de mais tarde defender, em ensaio, que o existencialismo é um humanismo. A cartilha parecia ser outra: não gosto do escritor que não arrisca nada. Que nunca joga num pleno, mas sempre no par ou no ímpar. Não está mal, mas também não está bem.
Um livro não pode simplesmente distrair-nos. É necessário um saldo final que nos comprometa com a vida. Que nos perturbe. Porque a nossa vida é toda ela feita de acasos. Mas é o que em nós há de necessário que lhes há de dar um sentido. Carta ao futuro. Pensar. Conta corrente. O caminho fica longe. Cântico final. Na tua face. Aparição. Cartas a Sandra. Em nome da Terra. Manhã submersa. Até ao fim. Uma esplanada sobre o mar.